Irmãos, a oração pode tudo. Amém? Não existe nada maior do que uns lábios ou os lábios que se colocam com fé diante de Jesus. Lábios que clamam com fé abrem portas para o impossível. E isso aqui é o testemunho daquilo que Jesus é capaz de fazer. E Ele pode fazer muito mais. Muito mais. Você crê nisso? Eu creio nisso. Senão não faria sentido a gente estar numa reunião de oração. Nós precisamos crer nesse poder sobrenatural de Jesus. E continuando a nossa temática aqui de quartas-feiras, que iniciamos no final do mês de setembro, já estamos no mês de outubro adentro. Semana passada o pastor João falou sobre Atos 20, não é? 34, 16, 31, não foi? Eu tinha entendido 20. E hoje nós vamos falar sobre um texto muito gostoso. E quando eu leio esse texto, hoje foi muito interessante, eu recebi um CD que veio do Rio de Janeiro, de um ministério que chama Palavra na Estrada. E veio uma mensagem sobre memórias. Eu estava ouvindo o pastor Silmar Coelho. Eu conheço o Silmar Coelho, uma mensagem muito gostosa. Ele estava falando de memórias, né? E quando ele estava falando sobre aquilo, eu me lembrava que eu ia falar sobre esse texto. E esse texto que eu vou ministrar a vocês me traz boas memórias. Boas memórias. Isaías 40. Versículo 28 em diante, mas a gente vai falar só do versículo 31. Mas vamos ler a partir do 28. Isaías 40. Eles vão projetar ali. Você pode também acompanhar aí com a sua Bíblia, com o recurso que você tiver em mãos. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Se tem um dos versículos, como eu falei de memória, que me marcam a infância, na época que eu ia à igreja com o meu pai, e ele fazia questão de chegar cedo, meu pai chegava antes do que o próprio zelador da igreja. E a gente ficava lá sentadinho esperando, com aquela paciência de Jó, abrir a igreja. Eu me lembro nas escolas bíblicas dominicais, que quando se lia esse texto, eu ficava assim, minha cabeça de criança voava como essa águia. Eu ficava me imaginando voando alto. Eu ficava imaginando Deus me fortalecendo. E a figura que eu tinha de criança era quase que de um super-herói. Magrelo, franzino, mas parecia que Deus estava me dando superpoderes. E aí cantava um corinho na igreja, porque naquela época não era nem cântico, era corinho, né? E diz assim: mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, 1, 2, 3, 4, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Oh, glória, aleluia. Eu vi que tem uns aqui que mexeram a boca aí. O Betão até fez gesto ali atrás, né? O Betão é um barato. Você pode falar o que for, sai dali. Ali, a radiola do irmão, porque ele não está ainda na época do disco, ele está na radiola. A radiola sai coisa boa. Brincadeira.
Mas eu me lembro disso, pastor João, e eu ficava assim na igreja, que, meu Deus do céu, era o culto mais pentecostal que você podia imaginar, né? Aquela igreja presbiteriana, porque era demais, assim. E hoje, o meu interesse, a minha intenção nesses poucos minutos é te convidar a pensar nas promessas desse versículo 31. Existem promessas nesse versículo para a sua vida. E assim como aquela criança que eu fui, a Bíblia diz que a gente precisa ser como criança, eu queria convidar você que está mais avançado na idade a sentir o mesmo sentimento que aquela criança sentia quando ela ouvia essa canção, quando ela pensava nesse versículo. Talvez você esteja cansado. E o versículo 29 diz que o Senhor fortalece o cansado. Então, se você está cansado, essa palavra é para você. Cansado, pastor. Você não imagina, eu estou lutando e tá, e vai, e força, e faz, mas parece que as coisas só me sugam as energias. Então, Deus fortalece o cansado. Essa palavra é para você. Num outro texto lindo, que eu gosto muito, de 41, versículo 10, ele diz que te toma pela mão direita e te diz, não temas, porque eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Eu gosto do profeta Isaías porque Isaías escreve para pessoas cansadas do cativeiro, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que tiveram esperanças, ora perderam a esperança, ora depois tiveram esperança de novo, depois perderam de novo, pessoas que achavam que Deus as havia esquecido, e Deus então usa o profeta Isaías para trazer nessa parte, principalmente a partir do capítulo 40, alguns capítulos muito específicos sobre esse Deus que fortalece o cansado, esse Deus que é presente na nossa vida. Ele dá vigor àqueles que não têm forças. Talvez você esteja dizendo, eu já não tenho mais forças para lutar nessa situação. Eu já não tenho mais forças para fazer isso, para dizer isso. Eu já não tenho, já cansei. Estou sem força, faz muito tempo. Já não aguento mais. Então, Deus te dá força. É para você também essa palavra. Essa também é a palavra para aquele que tropeça e cai. E alguém disse que a diferença entre um vitorioso e um fracassado é que o vitorioso é o fracassado que acabou de se levantar do seu tropeço. É aquele que desistiu de ficar prostrado e dizer, eu vou me levantar. E na palavra de Deus, isso parece até um adágio popular, mas essa é a grande verdade bíblica, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você se levanta. E se levanta em Deus. Se levanta seguro nessa mão que diz, não temas porque eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço. E aí vem o versículo 31. E o 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor. E aqui é uma preposição adversativa, mas eu quero que você pense que para essa promessa se renovar na tua vida, pense que você precisa esperar em Deus. Não se canse de esperar em Deus. Não é fácil esperar em Deus. Na última vez que eu falei aqui, eu disse que é difícil entender as promessas, porque geralmente as promessas vêm em ambientes de muitas tensões. As promessas nascem em momentos de muita dificuldade. As promessas nascem em momentos de dor, de sofrimento, de cansaço, de impossibilidade. E são nesses momentos que Deus entra na nossa história e Ele diz palavras que nos encorajam, palavras que nos dão esperança, palavras que nos dão um norte, uma direção, um ânimo. E uma das coisas que eu tenho sido cobrado de Deus é aprenda a esperar. E eu preciso aprender a esperar no Senhor. O salmista diz que ele aprendeu a esperar de uma forma qualitativa, né? Ele diz, eu esperei com paciência. Esperar já é um gesto de paciência. Então é quase uma palavra reforçando a outra. Eu esperei de novo, esperei mais ainda, pacientemente. E uma das coisas que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, diante dessa situação que te faz cansado, que te faz cansada, que lhe rouba o vigor, que lhe deixa sem força, que talvez causou e cause em você alguns tropeços, espere no Senhor. Espere no Senhor. Olha para quem está do seu lado, se você tiver essa liberdade, diga assim, espere no Senhor. Espere. Porque Deus nunca tarda, assim como Deus nunca falha.
Deus tem tudo já estabelecido desde o início. Aliás, Ele sabe o fim desde o começo. Desde o começo Ele já sabe o fim. Já sabe, desde o começo Ele conhece o fim. E aí o que vai acontecer se você esperar no Senhor? Olha as promessas. Primeiro, você vai ter as suas forças renovadas. Você vai experimentar de um tempo de renovação. Quando a gente aprende a esperar em Deus, na espera somos renovados. Na espera somos renovados. Renovam suas forças. Tem muita gente que não sabe esperar em Deus, porque está esperando e não é renovado, porque não está esperando direito, porque não descansou, porque está preocupado, porque quer pôr a mão na arca, porque quer resolver as coisas do seu jeito. Espera no Senhor. Deixa Ele trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Enquanto você espera, você é renovado. Amém? Essa é a primeira lição. Segunda lição. Você vai voar alto como a águia. E é muito interessante porque a figura da águia para o oriental, que era o povo do Oriente, ela tem uma conotação muito interessante. Inclusive Moisés, no cântico dele, em Deuteronômio 32:11, vai falar dessa águia, fazendo uma alusão ao próprio Deus, como a águia que cuida de nós. Dá para projetar aí Deuteronômios 32:11? Bom, eu vou falando, se eles acharem, eles vão projetar. E a palavra águia significava força, altivez, conhecimento. Olha lá, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Esse texto, Moisés está falando de Deus. Moisés está cantando toda a experiência que ele teve com Deus, quando foi para o Egito, quando saiu do Egito, quando caminhou no deserto. Ele está dizendo que Deus, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes. E ainda que seus filhotes caiam, ainda que seus filhotes estejam em perigo, ainda que a gente se sinta inseguro, é como se a águia colocasse as suas próprias asas debaixo ou por cima dos seus filhotes. Escolha o lugar que você quiser e ali os seus filhotes se sentem seguros. Quem entendeu bem isso foi o salmista Davi, que quando ele escreveu o Salmo 91, ele disse que nós estamos abrigados, não é? Debaixo das asas do Altíssimo, do esconderijo, e Ele nos abriga debaixo das suas asas. Então aprenda isso, que voar como águia é você saber que tem um Deus que quer que você experimente de coisas altas, elevadas, grandes, importantes. A águia não voa abaixo, a águia voa alto. A águia não vê pouco, a águia vê a quilômetros de distância. Uma vez eu li um livro que chama O Poder da Visão, de George Barna, um livro antigo, e ele tece alguns capítulos desse livro só para falar da águia. E Deus quer que você voe como águia, e não ande como galinha, porque tem o crente galinha. E o crente galinha, você já ouviu o crente galinha? O crente galinha é aquele crente que anda de cabeça baixa, ciscando a vida para baixo, dizendo: ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ai Senhor. Tem muito crente com visão de galinha, galinha só olha para baixo, esperando no Natal ou domingo. Mas Deus quer que você tenha a visão de águia. A águia tem uma visão mais ampla. E uma das coisas que a gente aprende é que, diante da crise, o bom de ter visão de águia é que você tem uma visão maior da circunstância. Você tem uma visão maior do que está acontecendo. Você não só vê o que os olhos veem, mas você vê o que o Espírito permite você enxergar. Você sabe o que é mais lindo numa pessoa de fé? Ela enxergar o milagre antes do milagre acontecer. Quando Jesus viu a multidão e tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus disse: me dá isso aqui que eu vou usar, Jesus já viu, quando ele pegou os pães e os peixes, 5.000 pessoas alimentadas. Quando Jesus olhava para aquele paralítico e disse assim: levanta e anda, Jesus antes já tinha visto aquele homem andar. E você, tem tido visão de águia? Ou tem tido visão de galinha nas suas crises? Deus quer te dar visão de águia. Outra promessa, estou terminando. Correm e não ficam exaustos. Ou seja,
exaustão não é para você, meu irmão, exaustão espiritual, exaustão mental. Não encaixa isso na vida de um cristão. Jesus disse lá em João 10, e essa também é uma promessa que a gente pode falar lá na frente, é que a vida nele é uma vida abundante, e vida abundante não é uma vida de exaustão. Porque exaustão é proveniente de forças que foram retiradas. Abundância é o contrário disso. É a fartura de coisas que foram colocadas. E na caminhada das minhas crises eu quero correr sim. Mas eu não quero ficar exausto, porque eu tenho um Deus que me renova as forças. Um Deus que me dá a visão mais ampla de águia. Deus não quer que você fique aí abatido, abatida, cansado, cansada. Deus, a palavra de Deus hoje é muito clara. Ele quer que você olhe para frente, para o alto. E aí eu termino citando o texto que o pastor João começou lendo aqui no início desse culto. Salmo 62:5, que inclusive nós vamos usar no final. Olha o Salmo 62:5, que palavra linda para a gente encerrar essa meditação. Salmo 62:5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Da onde vem a tua esperança, querido? Espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor são renovados. Os que esperam no Senhor têm uma visão ampliada da circunstância. Os que esperam do Senhor não andam cabisbaixos, não andam exaustos e cansados, andam fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Então, se você chegou aqui abatido, abatida, cansado, cansada, a palavra é para você, os que esperam no Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser fortalecido. Está difícil, mas eu quero ser. Eu quero tomar posse dessa palavra na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, nos meus negócios, em todos os lugares, Senhor. Me dá força. E a palavra de Deus diz que dele vem a minha esperança. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.